Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Estou recebendo novamente aqui nosso grande amigo Ivan, Ivanzinho, como é conhecido carinhosamente por todos nós, vereador, líder do prefeito na Câmara de Vereadores. A gente vai bater um papo aqui, Passou-se as eleições e nós estamos de volta aqui já discutindo as coisas da cidade. Lembrando que nosso programa sempre tem o apoio da 5Bits, www.5bits.com.br. O Ivan está na liderança do prefeito Duílio de Castro na Câmara de Vereadores, está lá fazendo um grande trabalho e sempre está conosco aqui trazendo informações da Câmara de Vereadores. Afinal de contas, a gente respeita também a hierarquia e após as eleições a gente faz agora mais uma nova rodada aí com os prováveis, que a gente convida aqui, aceita nosso convite, O Ivan, por exemplo, eu convidei ele ontem à noite, ele já está aqui, logo cedo gravando conosco. A gente sempre reconhece isso aqui e comenta sobre isso, pela importância que tem da gente ter um feedback rápido, quando o parlamentar está em sincronia com o trabalho que a gente faz aqui. Ivan, é um prazer estar recebendo você de volta aqui. A gente deu aquela paradinha durante as eleições, respeitando o processo eleitoral, mas agora já de volta discutindo a cidade, e afinal de contas a cidade não pode parar e também a partir de agora já começa vislumbrar outra situação, Queria que você se sentisse à vontade mais uma vez para a gente discutir as coisas da cidade, falar um pouco sobre o seu mandato. O prazer é todo meu, Santiago. É sempre um prazer participar do seu programa. Me honra muito esse convite. Ao telespectador, ao ouvinte, eu quero agradecer e dizer que o nosso gabinete na Câmara Municipal estará sempre aberto para atender os anseios da população. Muito obrigado, Santiago, mais uma vez pelo seu convite. Eu fico muito honrado em poder atendê-lo e diríamos, essa pressa em te atender não é pressa, é a transparência que a gente tem no nosso mandato e a leveza com que eu estou levando a minha vida de parlamentar, como não pode ser diferente. Então, sempre que você ou qualquer outro entrevistador, qualquer outro órgão de imprensa solicitar, certamente estaria à disposição. Sendo você, Santiago, é amigo, a gente atende, é claro, o mais breve possível. É importante que a população saiba que nós trabalhamos com muita tranquilidade, com muita transparência em tudo, como tem que ser. Com certeza, Ivan. Deixa eu te falar, a gente passou agora por um momento assim muito diferente. Eu acredito que as eleições de 2022, ela está sendo diferente, Agora em Sete Lagoas tivemos um resultado que pela previsão nossa, realmente aconteceu o que a gente previa, Eu queria que você falasse desde antes até a eleição e agora passada a eleição, principalmente para deputado federal e estadual, como é que você viu esse processo? Veja bem, Santiago, nós já havíamos em momento oportuno, em outrora, discutido isso aqui, Sete Lagoas, mais uma vez, ficou sem representatividade na Câmara Federal, não é? Aí me perguntam, mas você apoiou um candidato que é de fora, o Juca Bahia. Não, na verdade o Juca Bahia nasceu em Sete Lagoas, não é? Foi morar em Caetanópolis e é prefeito em Paropeba, então ele é filho da terra, E nós não apoiamos ninguém de fora, nós apoiamos daqui, o candidato estadual, eu apoiei o Heraldo da Saúde, que é do meu partido, e o federal, o Juca Bahia. Mas por que o Juca Bahia? É exatamente pela gestão que ele deixou em Paropeba, um bom gestor, um bom prefeito. Paropeba é uma cidade de 108 anos e nunca reelegeu prefeito nenhum. Ele foi o primeiro prefeito a ser reeleito com mais de 80% de aprovação. Eu queria só enfatizar isso, não atropelando a sua pergunta, só porque se formos questionados algum dia, eis a razão do porquê. Então o Juca é candidato, é filho da terra, Foi ser prefeito fora, como também prefeitos que vieram de fora já governaram Sete Lagoas. O próprio Duílio, por exemplo, é de Papagaio, o Leônio é de Papagaio, o Ronaldo Canabrava também parece que nasceu fora, não sei se é conselheiro Lafayette, e aí vai. Então a naturalidade, ela quase que não implica muito nisso, mas é realmente a questão de gestão. O Juca, além de ser filho da terra, é um bom gestor. Mas, voltando à sua pergunta, Santiago, toda eleição ela é atípica, Essa eleição com
5 disputas, né, que foi a presidência da República, o governo do Estado, ou seja, presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Foi cansativo para o eleitor, foi cansativo para todo mundo que trabalhou na eleição. Então é uma eleição atípica. Mas voltando ao assunto de Sete Lagoas, ficou muito pulverizado. Vários candidatos pleiteando a cadeira, não que não tenham direito, têm direito sim, devem fazê-lo, mas antes do direito teriam que ter bom senso. Eu, por exemplo, se algum dia eu for disputar uma eleição dessa envergadura, eu certamente irei fazer pesquisas, irei saber se tenho condições ou não de ganhar. Se houver condição do meu nome ser aceito, não aceito dentro do partido, nas convenções, mas aceito pela população, certamente disputarei. Tirando isso, eu não acho viável, né? Foi o que aconteceu com Sete Lagoas mais uma vez. Estamos com um representante na Assembleia Legislativa, que é o deputado Douglas Mello, né? Ainda bem que ainda temos um, para não ficar sem ninguém. Corrimos o risco aí de ficar sem ninguém. Se dependesse da cidade, o Douglas não teria sido eleito, porque aqui foi com 23 mil votos. Então, quer dizer, ele teve 64 mil e poucos votos. Se ele teve 23 aqui, os outros 41 foram fora. Né? Verdade. Então, ele teve quase o dobro de votos fora do que na cidade. Então, isso prova que as eleições aqui precisam caminhar muito. Estão bem atípicas, os candidatos, os nomes não estão bem aceitos. Precisa rever isso aí, Santiago. E não só nesse sentido, mas também tem um outro detalhe que as pessoas não estão comentando, é o número de votos, de pequenos votos, por exemplo, que Sete Lagoas dá para candidatos de fora. Que eu estava vendo a relação, é muito, muito grande mesmo. Pessoa teve 50 votos, 30 votos, 5 votos, 100 votos, 200 votos, 19 mil votos, todas as pessoas de fora que têm voto aqui. É impressionante. É interessante essa colocação sua, Santiago. Eu quero me dirigir ao telespectador agora e a nós políticos também. Na última eleição, na eleição de 2016, ou na última que houve disputa para estadual, para federal, igual essa para presidente, parece que salvo foi 2014, nós tivemos 705 candidatos, deputados estaduais e federais votados em Sete Lagoas. 705. Naquela circunstância... Eu acredito que é por aí, viu? 100 mil eleitores foram às urnas naquela circunstância. 73% desses votos ficaram com os de fora. Ou seja, não mudou. Não mudou. Prova disso é o Douglas Mello, eu acabei de falar. Não é? Então, assim, mais uma vez o quadro se repete. Tivemos aí, na eleição anterior, 705 candidatos votados, né? Igual você falou, 30, 50, 200, uns com 7 mil, outros com 4, com 2 mil. Mas eu te pergunto, esses candidatos que tiveram a expressão mínima de voto, eles vão representar Sete Lagoas? Não vão. Então eu preciso que o eleitor repense, né? Por exemplo, essa eleição de agora, vamos pegar essa agora, o Nicolas, um excelente candidato, um menino inteligente, jovem, promissor, né? 19 mil e alguns votos em Sete Lagoas. Será que ele vai trazer para Sete Lagoas o que nós precisamos? Emendas para os hospitais, para as nossas creches, para a nossa Vila Vicentina, para a APAI e outras instituições que tanto carecem, emendas para tampar buracos, para a infraestrutura da cidade? Espero que sim. Nós, vereadores, eu, por exemplo, pretendo ir ao gabinete dele em Brasília para solicitar. Ele teve uma representatividade muito boa aqui, foi expressiva. Né? Nós tivemos o Juca Bahia aqui com 8.060 votos, né? E o Nicolas, que veio, parece que veio em Sete Lagoas uma vez, uma noite de quarta-feira, teve 19 mil. Né? E o que me preocupa, Santiago, é que o voto do Nicolas, ele não é ideológico. Ele não foi um voto por ideologia. Por exemplo, quem vota no presidente Lula ou no Bolsonaro é ideologia. Tem, aquele presidente me representa, então eu vou votar nele. O Nicolas foi um voto de internet, mérito dele, extremamente inteligente, um jovem promissor, tem muito a contribuir com o país, não é? Teve essa avalanche de votos aí, mas não foi por ideologia.
Nós sabemos, a maioria que votou nele foram os jovens e assim, porque querem mudança, e que bom que foi assim. Mas o que eu quero dizer é que é preciso repensar, precisamos de escolher alguém da terra, né? Precisamos de escolher alguém daqui. Né? Agora analisando já mais avançado a questão da eleição, eu acho assim, vários candidatos não entraram para ser eleito, né? Esse é o primeiro ponto. Porque você sabe que não tinha condição. Se fizesse uma pesquisa, como você falou que faria, se você pleiteasse uma candidatura, muitos deles não teriam sido candidato, né? Ia ver que não tinha condição nenhuma de vencer. Então, na verdade, o cara já sabia que não tinha condição e veio como candidato, né? Tem uma segunda intenção aí, né, colocada. E aí uma delas a gente sabe que é a preparação para a próxima eleição de 2024. Porém, alguns nomes, né, alguns nomes que estão aí no cenário aí dessa eleição que se encerrou, parece que a população tem tipo assim, já julgado de uma forma negativa. Então falou, esse aqui não, eu não votaria nele se caso ele viesse como candidato novamente. Então, assim, parece que o tiro saiu pela culatra em alguns casos, né, Ivan? Santiago, é outra preocupação que nós temos com essa questão, porque a pessoa tem direito, né? O cidadão, desde que ele saiba ler e escrever, desde que ele seja alfabetizado, ele tem direito a se candidatar. E com o sufrágio universal, tanto masculino ou feminino, a cidadania implica nisso. Você pode votar e ser votado, né? São direitos e deveres, né? Mas é preciso de ter bom senso. Eu bato muito nessa tecla do bom senso, porque de repente o candidato A ou B pensou numa projeção futura para o nome, ou talvez na cadeira do executivo ou do próprio legislativo, realmente aí o tiro saiu no pé, né? Teve uma projeção negativa e apesar de que, embora sejam eleições bem diferentes, que as próximas agora em Sete Lagoas serão para deputado, não, para prefeito e vereador. Antes teremos a de presidente da República, mas em 2024, prefeito e vereador, são eleições diferentes, são grupos diferentes, são muitos atores participando, em especial de vereador. Você viu a última aí, nós disputamos com mais 454 pessoas, são eleições bem difíceis. E se aquele ou outro candidatou pensando em projeção, realmente o tiro pode ter saído do pé. Pode dar uma projeção negativa em razão da baixa votação que teve. Porque deputado federal, estadual, presidente, senador e governador são projeções de números em duas casas, né, ou mais, né, pelo menos muitos votos. Né? Com certeza. Então, a gente já vislumbra alguma coisa para a próxima eleição, inclusive uma das minhas apostas, né, que eu tenho comentado com as pessoas, é que teremos aí provavelmente uma enxurrada de candidatos a prefeito de Sete Lagoas. Pelo que eu estou vendo, se repetir o que aconteceu na eleição agora, nós poderemos ter aí no mínimo uns 10 candidatos a prefeito. O que não é bom para a cidade. Não é bom. Né? E que é muito bom para a máquina, né? Porque divide demais e aí aquele que tem mais condição financeira de chegar e levar seu nome. Eu entendo, Santiago, que eleição se ganha com serviço prestado, grupo político, não é mesmo? Carisma, né? E querendo ou não, o candidato gasta. Mas o dinheiro vão pôr, em último caso, porque tem o famoso fundão eleitoral, tem pessoas que são simpáticas, esse ou aquele candidato que fazem doação e tudo. Mas uma campanha para prefeito, por exemplo, é uma campanha cara. Né? Ela é cara. E entra essa vertente que você falou, e pulveriza muito, e acaba uma persona não grata, assim, por assim dizer, a pessoa que talvez nós não gostaríamos que fosse o nosso dirigente, acaba ganhando. Verdade. Não é? Então a população tem que pensar muito nisso, os próprios candidatos também, antes de pôr o nome à prova, pensarem nisso, e se unirem e chegar a um consenso de um ou dois nomes, porque tem que ter uma disputa, né? Você lembra o prefeito de Colatina? Ele não participou da reeleição, mas se participasse, eu acho que não precisaria nem de adversário, né? Ele ganharia com 100% de aprovação. E ele tem uma frase: se você quer um prefeito igual o de Colatina, seja um eleitor também diferente. E nós que temos que pensar nisso, né?
Sete Lagoas, Santiago, vem sofrendo há anos já, da mesmice, da falta de vontade política. Nós temos a administração atual agora, sob o comando do Ilho de Castro, bem intencionado. A pandemia não atrapalhou só a administração atual, como a administração presidencial, de governo, de Estado, então, enfim, tudo, né? E agora que a gente está, como se diz, tirando a água do nariz. Né? E o Duílio está muito bem intencionado com a cidade, ele está fazendo coisas que outros não fizeram. Inclusive, né? Tive com ele pessoalmente há alguns dias, me falou, né, já que você está junto com ele lá, você podia até comentar sobre esses 2 próximos anos, né? Ele diz que tem aí uma projeção de obras que Sete Lagoas nunca viu. São obras, não que sejam faraônicas, mas diversas obras e que precisam acontecer. Né? Aliada a isso, a essas obras, por exemplo, aí vem o turismo econômico, né? O turismo de negócio. Né? A Serra de Santa Helena, o Parque da Cascata, a revitalização das lagoas, que são nossos cartões postais, o piso asfáltico, nós estamos prevendo aqui que vai ficar no mínimo em 100 milhões de reais para trocar o piso, porque vai ter que trocar, porque Sete Lagoas não suporta mais, né? Tapa buraco, fica caro. Com essa alta da gasolina, o asfalto subiu muito, a tonelada, foi de 500 para 800 e tantos reais. Um caminhão de asfalto não dá para tapar quase nada, que pega aí 10 toneladas, né? Mas ele está pensando aí, igual, por exemplo, estamos mexendo na Castelo Branco, que foi verba da Vale, diga-se de passagem, né? Temos os pisos asfalto das principais ruas da cidade, Professor Abelarde, essa da Santa Juliana, a Benjamin Constant, que é uma rua central, e várias outras, né? Bem como a abertura de algumas ruas que são fechadas, né? E a troca do piso é necessária. Então, um banho de loja na cidade é preciso, né? Capina, poda de árvores, a iluminação, trocar a iluminação toda 100% por LED, né? Que será bem mais econômico e clareia muito mais, dá outra vista, né? Tem muito projeto bom, no turismo principalmente, né? Que é o turismo de negócio, o turismo que agrega também ao turismo cultural, né? Porque ao mesmo tempo que você resgata a cultura da cidade, você traz turistas de fora, pessoas que vão vir deixar aqui o seu dinheiro. E isso é bom, vai aquecer o mercado, a rede hoteleira, vai aquecer os nossos pequenos e médios empresários daqui, né? Então tem muita coisa bem pensada. Inclusive, tivemos conversando até hoje um pouco mais cedo também, tomamos um café e eu cobrei isso dele. Eu falei, temos que ver aí aonde que remanejar o orçamento, porque poucos entendem de orçamento, né? Mas o cidadão, ele não tem que entender de orçamento mesmo, ele tem que ver resultado, não é? Quem tem que entender de orçamento são os gestores. Onde tirar, onde colocar, de onde pode tirar, de onde pode colocar. Mas ele é muito bem intencionado com a cidade, isso eu posso garantir, né? Agora, é claro, tem os entraves públicos da administração. Nós sabemos, por exemplo, que a lei do direito administrativo ela é muito engessada. Ela é diferente da Constituição, porque na Constituição, se não está na Constituição, é permitido. Se não está proibido, é permitido. Já no direito administrativo, se não está permitido, é proibido. Não pode fazer. Ele é indisponível. Então a gente esbarra muito nas questões de licitação, nesse trâmite burocrático que tanto demora, né? Aí às vezes eu ganho a licitação, você impugna porque você não concordou com alguma coisa, isso tudo tem prazo, isso tudo atrasa. Mas ele está muito bem intencionado, o prefeito, não só ele como os secretários, né? Não podemos deixar de mencionar que as pastas agora estão fundidas. Por exemplo, a cultura com a educação, com indústria e comércio, isso pesa para o secretário Santiago. Economiza para o município, mas pesa para o secretário. É muito trabalho. Né? É muito trabalho. Uma pasta, por exemplo, a saúde é só o secretário mesmo. As pastas pesadas, que é assistência social, educação, saúde, cultura, são pastas constantemente em evidências. Toda pasta tem uma responsabilidade muito grande. Algumas são maiores. A saúde, por exemplo, né? O povo brasileiro é um povo muito doente. Né, apesar de que nós temos o melhor sistema único de saúde do mundo, que é o SUS. Né, você pode olhar em qualquer lugar no mundo, não tem ninguém igual no Brasil. Né, a saúde, por exemplo, vou dar um exemplo nos Estados Unidos, ou você paga caro ou você morre. Né, a saúde particular, o plano é muito caro, então você morre.
não é? Verdade. Então, o SUS, eu entendo que são os melhores planos de saúde do mundo, mas voltando às questões políticas, para nós não nos perdermos, é isso que acontece com a cidade, né? A administração atual do prefeito Wilde Castro está muito bem intencionada com a cidade. E nós, aí eu falo por nós, os 17 vereadores, indiferente de eu ser líder dele na Câmara, antes de eu ser líder dele, eu estou como vereador eleito pelo povo. Então eu trabalho para o povo e pelo povo. Então eu tenho que dar satisfação para o povo, né? Nós estamos chegando agora ao final do ano já, aí nós teremos provavelmente, né, uma troca na Câmara, quer dizer, não sei se haverá troca, né? A possibilidade de troca da presidência da Câmara e provavelmente talvez até a troca da liderança do prefeito, que a gente sabe quando finda o ano faz uma troca, né? Ou então talvez uma reeleição no caso. Tem uma previsão já para isso na Câmara? Vocês já começaram a conversar sobre isso? Já. Você também é candidato à presidência da Câmara ou não? Sim, sou candidato à presidência da Câmara, né? Pretendo disputar a cadeira, até mesmo porque o próximo presidente, você mencionou anteriormente, que irá pegar uma Câmara redondinha, muito bem sanada. O presidente atual, que é o pastor Alcides Longos de Barros, é um homem extremamente honesto, né? Ele está fazendo uma gestão muito tranquila, muito transparente, bem coerente, né? Então, pretendo sim disputar a presidência com outros colegas também. Certamente chegaremos a um consenso e um bom senso, né? Para não pulverizar muito, e veremos qual o melhor nome a compor aquela cadeira. É uma cadeira de muita responsabilidade, né? Ela não traz como o status que trazia de antigamente, né? Ela traz muito mais responsabilidade, muito mais deveres, né? Mas a gente pretende sim, em razão de fazer uma gestão, a minha gestão, por exemplo, se presidente eleito for, uma gestão com transparência, elevando o nome da instituição para cima, né? A Câmara Municipal tem que representar o cidadão, né? Estreitar esse acesso com a população, né? Com a sociedade civil organizada, com alguns segmentos, estreitar... Você me dá uma parte aí, só nessa questão. Eu vejo que a Câmara passou por um momento muito diferente nesses últimos anos, principalmente nessa gestão, porque vocês tiveram no início, né, que enfrentar aquele distanciamento por causa da pandemia, né? Aí, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando, né, como você mesmo disse aí, né? Agora que vocês estão começando a chegar no ponto normal, né, digamos assim. Só que eu percebo que parece que a instituição Câmara em si, parecendo que ela se afastou, entendeu? E você tocou nesse assunto aí sobre essa questão de, vamos dizer no popular, né? Seria popularizar a Câmara de Vereadores, aproximar mais os vereadores, né? Ter uma forma de que as pessoas fossem mais na Câmara, que a Câmara fosse mais falada na cidade. Seria mais ou menos isso? Isso, esse é um dos pontos, né? Estreitar a instituição Câmara Municipal com a sociedade civil organizada. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na gestão passada a Câmara tinha até um projeto, né? Que final de semana tinha aquela rua de lazer, onde que os vereadores aproximavam da população. Não só a rua de lazer, muito bem lembrado por você, Santiago, como também atender os anseios dos nossos funcionários, né? As crianças iam na Câmara visitar. Isso agora já está voltando, né? A Câmara Mirim já está instituída e as escolas também. Eu levei, por exemplo, o Colégio Ângulo, que é meu vizinho, né? Para conhecer a estrutura da Câmara. E agora foi instituída a Câmara Mirim. Né, já tem reuniões, mas mais do que isso, além de estreitar o laço com a sociedade civil, com a população como um todo, atender os anseios também dos funcionários, para eles trabalharem com mais tranquilidade, com mais garantia, olhar em todos os aspectos, né, ambiente, salários, estrutura, de tudo, né, promover cursos. A nossa Câmara, agora saindo da pandemia, eu acredito que a atual gestão não teve tempo de fazer, mas curso, por exemplo, do idioma nosso, que é o português, que é muito difícil, dessa linguagem, essa linguagem técnica que precisa, essas promoções, precisa acontecer, precisa voltar, sabe, às origens,
para a gente retomar e aproximar a Câmara com a população, com a sociedade civil. Né? Inclusive, um dos fatores que tem a ver com isso aí também, e se discute muito, há muito tempo que se fala nisso, é o concurso da Câmara, né? Isso, o que você fala sobre isso? O concurso ele foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição renomada, de muita credibilidade, e certamente quando veio ali o esboço desse concurso, o projeto está em tramitação na casa, por certo sofrendo emendas, né? Porque são muitas entrelinhas, muitas nuances a serem discutidas, sanadas. Eu acredito que esse ano não há mais tempo de promovê-lo, mas o ano que vem será um ano decisivo para que amadureça esse projeto e coloque na pauta para ser votado. Né? Dentro desse aspecto do concurso, para quem está nos assistindo e quer se preparar para o concurso, você tem alguma informação? O que pode ser o conteúdo? O que a pessoa tem que estudar? Como é que ela tem que se preparar? O português e a matemática são os básicos, né? Aí vai depender de cada área pleiteada por aquele candidato. Né? Tem as matérias específicas, por exemplo, a procuradoria, a matéria de peso é o direito. Né? O setor administrativo. Né? Então, a matéria de peso é quem é formado em administração pública, por exemplo, ou administração. Então, cada uma tem finanças, aí você já tem que debruçar em cima da matemática, da matemática financeira, né? Tributária e tudo. Então, cada matéria, mas o português... E provavelmente um regimento da Câmara, alguma coisa assim, né? O regimento... O estatuto, né? As questões... Isso Conhecer aí... um pouco a Câmara também deve ser necessário. Pode ter certeza. Talvez não seja matéria de peso, regimentalmente, porque o regimento também, até mesmo porque nós irá sofrer reformas, porque o regimento, acho que o último lá foi de 2012, parece, então já se passaram 10 anos e certamente terá que sofrer algumas reformas. Mas o regimento... Né, as questões estatutárias, enfim, não é? São essas matérias. Mas você acredita que deve ter algum peso, alguma pontuação que beneficia os funcionários? Não pode. Isso é proibido. Ou não, igual para todos? É igual para todos. Pode ter depois prova de títulos. A pessoa é formada em direito, mas ela exerce, aí, por exemplo, quem exerce, aí tem um ponto a mais. Quem já exerceu durante tanto tempo o direito nessa área, o direito público, por exemplo, pós-graduado, né, o mestrado, e é justo isso. Né? Eu acredito que a prova de títulos é que irá desempatar, mas por critério de desempate. Entendi. Não por ter pontuação a mais ou menos. Porque às vezes eu fiquei com 10 e você ficou com 11, mas eu tenho um título que você não tem. E esse título ele me dá 1,5 ponto. Aí de repente eu passo para 11,5 e você fica com 11, eu sou classificado em seu lugar. Não é justo. Né? Não é isso? Então, assim, Mas isso. Se tivesse ficado os dois com 11, aí tudo bem, né? Exatamente. Eu concordo. Né? Empatou. Mas o Santiago tem um título a mais que o Ivano. Então, a classificação é de quem tem o título. Por critério de desempate, isso mesmo. Muito interessante isso. Não é? Eu acredito que isso irá haver, sim. Como é legal, mas assim, por ser funcionário e já sair com pontos na frente, eu não acredito nisso. Inclusive, Santiago, você tocou num ponto importante. Nós tivemos um desconforto muito grande agora com os agentes comunitários de saúde, os ACS. O que aconteceu? Nós tínhamos aí, parece que cerca de 240 ACS e o Ministério Público recomendou que fosse feito o processo seletivo, né, para aquela categoria, e assim foi feito. E tivemos ACS lá com 19, 20 anos de casa que não conseguiram ser aprovados no processo seletivo. Né? E agora? Como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Seria justo a gente dar pontuação a mais, ou a administração pública, essas pessoas ter direito? Talvez assim, no sentido assim, olha, a cada 5 anos trabalhado, você tem direito a 1 ponto a mais. Eu até não acho injusto isso não, mas a lei não permite isso. E agora essas pessoas estão sofrendo com desemprego, ficaram 15, 20, 19, 20 anos em uma só função, já estão com a idade um pouco, diríamos, para a nossa realidade, no Brasil é assim, improdutiva, né? Porque infelizmente quem produz no Brasil é de 18 a 40 anos, né? Até 50, passou disso tem dificuldade de conseguir emprego, não é? Infelizmente,
deveria ter facilidade, porque a pessoa mais experiente, mais centrada, mais responsável, né? Conhecimento. Né? Conhecimento, mas é o contrário, né? E essas pessoas foram para a Câmara reivindicando com justiça. Mas como é que nós vamos atropelar ali a lei, né? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos rever? Né? Porque outros passaram, né? E eles que já estavam lá há anos ficaram. E acaba caindo isso na conta do prefeito, né, do executivo e do legislativo também, mas nós não votamos essa lei, né? Isso é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, o processo seletivo, a contratação de pessoal, por recomendação do Ministério Público, sob pena do prefeito incorrer em improbidade administrativa, crime de responsabilidade fiscal, né, de lesa pátria e outros mais. Multa pessoal, né, nem para a administração pública não. Administração pública, né? Multa pessoal para o prefeito. Então ele é obrigado a fazer. Entendi. Né? Ô Ivan, vamos trocar de assunto aqui, vamos falar sobre o seu gabinete, né? A gente sabe que o seu gabinete é muito atuante, estou sempre vendo você postando aí que você teve em tal lugar, atendeu tal pedido, né? Pedido de providência, sempre atendendo a sociedade. Mas a gente sabe que você tem um foco muito grande também na preservação da vida humana, e principalmente tirar pessoas de uma situação difícil para dar a ela uma condição de vida melhor. Queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, como é que está lá o seu gabinete? A nossa prioridade zero é salvar vidas. É público e notório, eu atuo como prevencionista e também na linha de tratamento ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, você colocou muito bem, a nossa prioridade é a promoção da dignidade humana. Em especial as pessoas que estão mais necessitadas, além de estarem usando drogas, uma situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, muitas vezes passando fome, porque tem locais, Santiago, que quando eu chego com a minha equipe, a nossa equipe, eu tenho um especialista que é o Arley Moura Abreu, que me acompanha muito, é prevencionista, tem a Márcia também, que é assistente social, tem o professor de educação física, que a gente preocupa com isso também, tem a questão também da pessoa que cuida da mídia, da comunicação, e tem a Elinha também, que atua direto nas comunidades terapêuticas, né? Então, ela é toda voltada para essa bandeira, é a nossa prioridade, é a nossa plataforma política, não é isso? E nos preocupa muito essas questões de criar leis e as leis não terem aplicabilidade. Então, a minha equipe atua muito mais no campo, fazendo coisas, do que eu, propriamente dito, legislando. Mas também não deixo de legislar. Por exemplo, criamos projetos de leis que vão incluir aí o dependente químico pós-tratamento na sociedade normal, ou seja, voltar a estudar, voltar a trabalhar, firmando parcerias com o ente público ou privado para que ele acolha aquele egresso, né, da comunidade terapêutica, para que ele não fique aí a sorte de poder ter uma recaída. Essa é uma das nossas preocupações. Estamos atuando muito ultimamente em palestras de prevenção. O mais importante que tirar das drogas é não deixar entrar, né? Diretamente nas escolas, junto à Secretaria de Educação. Temos uma parceria muito boa, tanto com as escolas públicas como as estaduais, públicas municipais, estaduais e as privadas, né? Mas estamos mais nas municipais. Então, estamos atuando diretamente na linha de palestra, de prevenção, de tratamento, com 2 temas novos, que é a cidadania e política, além da prevenção de drogas, né? E atuando também na Associação Família de Caná, que trabalha não só o dependente químico, como a sua família também. Então, nós temos 3 vertentes: o grupo de mútua ajuda, o encaminhamento para psicólogos e psiquiatras e o acolhimento em comunidades terapêuticas. Totalmente gratuito, tudo de forma gratuita. Né, o que chamaríamos aí de cota social, não é? E em relação aos projetos de leis, aos projetos que eu tenho proposto, voltados nesse sentido, todos têm o condão, né, todos têm o intuito não só de prevenir, como de tratar. Né? A primeira coisa que eu quero, é uma promessa de campanha minha, que ainda não consegui, é a compilação dessas leis deixadas outrora por, então, o prevencionista Milton Saraiva, com o qual eu tive o prazer de trabalhar há muitos anos, né? Então eu quero compilar essas leis, quero pegar uma por uma e atualizá-las, né? Agora, a compilação eu estou estudando para ver se realmente é prerrogativa minha ou do Poder Executivo.
Se for minha, eu vou propor um anteprojeto. Se for do executivo, eu vou propor um anteprojeto. Se for minha, eu já proponho um projeto para que ele se torne lei mais rápido. Ah, mas o que é que isso beneficia a sociedade? Olha, você pega hoje a consolidação das leis trabalhistas. Tem tudo que você precisa nas leis trabalhistas em um só código. Não fica solto. Né? Então, a leis antidroga está ali compilado, juntinho. Por exemplo, um aluno que usa droga dentro da escola, que ele foi pego usando droga dentro do banheiro. Hoje está usando muito geral o Ledan, né? O tal do Ledan. Aí, esse aluno, ele tem menor idade? Tem. Então, vai acionar quem? Os pais, o conselho tutelar. Esse aluno, ele é de maior idade, vai acionar quem? A polícia, os pais? Sabe? São coisas assim, tá no pátio da escola. Como que a escola tem que fazer? Quais são os... Né? Mas, e muito mais importante, Santiago, do que prevenir, é remediar, né? Então, nós estamos batendo pesado na remediação, na prevenção. Na prevenção, não na remediação. Entendi. Isso é muito importante, né? Evitar que a coisa aconteça. Agora, na parte criminal, né? Como é que está a cidade? Você tem observado? Está uma cidade segura? Como se diz, né? O avanço das drogas está muito forte ainda. Como é que está isso? Nesse Porque ponto... isso é um contraponto, né? Você tocou num ponto muito importante. Veja bem, nós temos agentes de segurança pública, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma polícia exemplo. A nossa Polícia Militar, a de Sete Lagoas, é exemplo para o Brasil inteiro. A Polícia de Belo Horizonte, a Polícia Militar Mineira, né? Então ela atua ostensivamente e preventivamente. Não é? Ela não deixa o crime acontecer. Temos a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, né, que atua muito bem também, que tem uma atuação muito grande. Então, nesse sentido, a criminalidade, ela não aumenta, a polícia não deixa, né, os órgãos não deixam que tenha uma proporção exacerbada, não seja uma coisa assim estrondosa, muito prejudicial à cidade. Tá? Então a questão da segurança pública, Sete Lagoas, claro que tem muito a melhorar, né, porque da mesma forma que a polícia ela atualiza, o crime também atualiza, né? Então, a inteligência, a contra-inteligência, tudo age. Mas na questão da segurança pública, aí eu estou generalizando, Sete Lagoas acredito que está muito bem servida. Tá? Temos polícias atuantes, em especial a militar, a polícia civil, atua muito. Agora, em questão das drogas, Santiago, eu tenho a te informar que infelizmente são números alarmantes. Nós temos uma boa parcela da população inserida nas drogas e mais uma boa parcela fazendo uso, o que nós chamamos de recreativo, que de recreativo não tem nada, eu vou chamar um uso curioso das drogas que certamente irão se tornar dependentes. E o que está mais me assustando é a quantidade de mulheres que estão ingressando no mundo das drogas, né? Então isso está alarmante, está assustador. Eu quero ressaltar, Santiago, que droga é um produto milenar. Desde os maias, os povos incas, já usavam drogas para rituais religiosos, como hoje é na Jamaica, a maconha, por exemplo, a famosa cannabis sativa, né? Lá é liberado, mas tem o intuito de um ritual religioso. A droga ela é usada de outra forma, ela tem o intuito, né, para o cidadão mesmo ficar doidão mesmo, fazer a cabeça no linguajar mais coloquial, popular. E que de recreativo não tem nada, porque vai causar um desastre muito grande numa família. Não só na vida do dependente, mas na família dele também e na sociedade como um todo. Então, os números estão alarmantes. São muitos jovens, muitas meninas. Eu tenho andado nas escolas aí, mas o Arley, nós estamos fazendo muitas palestras e nós estamos lidando com situações que eu estou tendo que me atualizar e estudar para ver a forma de abordagem. Porque eu tenho 31 anos que eu faço isso. Mas há 30 anos atrás, a realidade era outra. Não existia crack, existia, mas aqui não existia. Né? As drogas eram outro, hoje não. Hoje as drogas já são sintéticas, semi-sintéticas, drogas diferentes, cada hora. Então a juventude está usando, experimentando muita coisa. Eu percebo que há uma diferença da sociedade hoje, não estou aqui fazendo crítica nenhuma, né? Mas a gente vê principalmente a questão sexual, a forma das pessoas lidarem, né? A forma de lidar com bebida, lidar com droga, lidar com a diversão. Parece que
se explodiu, né? Parece que há uma impressão, né, de liberdade total, não é, então? É verdade, você tocou num ponto muito importante. Hoje nós temos aí, agregado a outros temas, né? Por exemplo, a ideologia de gênero e outros mais, essa questão do tudo pode. Tá tudo muito normal, tudo muito natural. O que a gente tem que falar para esses jovens, para essas pessoas que acham que tudo é normal, é que um dia a conta vai chegar. Eu acho que a pessoa, isso não é eu que estou falando, é bíblico. A pessoa tem o livre-arbítrio. Não é? Ela pode escolher fazer o que quiser na vida. Deus deu o livre-arbítrio, foi para isso. Mas ela não pode esquecer da lei da semeadura. Plantará as boas sementes e colherá os bons frutos. E lembrar também que fonte de água salgada não vai jorrar água doce. Então a conta vai chegar. O que tem-se hoje, Santiago, é que estão se confundindo, né, a liberdade de expressão, a liberdade corporal, né, a liberdade de ação com diríamos assim, o direito de impor e de inverter e querer que a sociedade aceite isso. Não, a sociedade tem que aceitar. Mas o cidadão esquece que ele é dotado de direitos e deveres, por isso ele é cidadão. Né? Então ele tem que respeitar esse bom senso, ele tem que respeitar esse limite, o limite dele e o limite dos outros. Porque talvez o que é certo para mim, para você é errado. Né? E na questão das drogas, da sexualidade aguçada e outros experimentos, certamente o maior prejudicado vai ser a pessoa que está fazendo isso. Então, eu defendo, Santiago, que você pode fazer o que quiser da vida, desde que você tenha opinião formada da sua vida, desde que você... E responsabilidade. E pronto. Né? Nós temos aí no país a lei da maioridade, a partir dos 18 anos. Né? Conforme o crime, até 21 anos, você se torna maior. Por exemplo, nós tivemos aí a filha do Eros Biondini eleita e não vai poder tomar posse quando não completar os 21 anos, né? Que será poucos dias após. São leis. Mas eu falo assim... Então, se você já tem sua opinião formada, já tem seu caráter formado, se você já é um cidadão, você já consegue, já sabe qual caminho irá tomar, que você escolheu, né, você optou por aquilo, né, você não foi orientado, não foi orientação, foi opção. Né, desde que vocês sejam um cidadão, eu acredito que eu não vejo problema em algum. Em pessoas se relacionar com pessoas do mesmo gênero, usar drogas, só que terão consequências, né? Tudo vai ter consequências em relação às drogas. Com certeza. Né? Em relação ao gênero, caminho sem volta. Em relação ao gênero, não quero entrar, porque a pessoa tem direito e ela tem que ser feliz da forma que ela acha. Eu gosto do gênero oposto ao meu. Mas se eu gostasse do mesmo gênero, certamente eu estaria envolvido com a pessoa do meu gênero. Não tem problema nenhum nisso, eu não vejo problema. O que eu não posso é fumar maconha, usar droga, cheirar cocaína e achar que você, um cidadão que não tem esse costume, ou que não quer esse costume, que não pode, não deve, achar que você é obrigado a aceitar a forma como eu estou fazendo aquilo. Aí eu não posso aceitar. E esse impasse é que a sociedade está sofrendo hoje, é a forma. Não o direito de você ter ou não ter, poder fazer ou não fazer. É como estão fazendo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje nós temos aí uma certa e determinada população de rua e temos lá uma pessoa que é trans, né, que é aquele que se veste de mulher, mas ele é homem, né, no seu gênero homem, mas ele se sente mulher, ele é mulher, e ele tem o direito de tomar banho no banheiro das meninas. E assim ele está fazendo. E as meninas estão achando ruim, elas mesmo, as mulheres. Aí a gente fala, não, mas ele tem direito, ou ela tem direito. Aí eu falo, mas e nós não temos direito? O que é que eu estou querendo te falar com isso? Que o direito de um está tirando o direito do outro. O dever de um está tirando o direito do outro. O poder de um está tirando. Então é isso. Então, aí se você, por exemplo, construir um terceiro banheiro, aos olhos de quem defende, vai falar assim, mas isso é discriminação. Então está difícil a gente lidar, né? Então essa questão da ideologia de gênero, essa questão das drogas, está muito natural, está muito normal. Pode até ser natural,
É igual eu te falei, desde que a pessoa tenha uma opinião formada de sua vida, ela já sabe o que quer, vai acontecer naturalmente. Igual eu te falei, se a pessoa tem uma ideologia e gosta de um gênero, naturalmente ela vai se envolver com pessoa do mesmo gênero. Pronto, naturalmente. Mas é normal, né, uma pessoa que deveria estar brincando de boneca, está usando droga, está se prostituindo? Será que isso está dentro da normalidade? Né? Ah, mas tem que ser maior? Não, tem que ter opinião formada, tem que ter caráter formado, não é questão da idade. Né? É questão de consequências, porque geralmente quando a conta chega, a pessoa não dá conta de pagar sozinha. É uma gravidez precoce, que é um vínculo vitalício, né? É uma drogadição que é um caminho sem volta, você vai ficar eternamente dependente, né? Então, e temos também a questão de uso de espaços públicos comuns, a questão de anatomia, né? A questão anatômica, né? O homem ele procede de um jeito, a mulher de outro, né? Então não podemos querer, Santiago, normalizar as coisas que não são normais e que vão acontecer naturalmente, né? Por exemplo, quando eu vou aplicar a prova da ordem, e quando eu pego a listagem de nomes que a pessoa quer ser chamada pelo nome social e solicitou, ela vai ser tratada com todo respeito pelo nome social. E se essa pessoa tem um gênero A ou B e quer usar um banheiro que não corresponde com o gênero dela, eu falo gênero de nascença, né? Ela vai ter que usar o banheiro sozinha, porque outras pessoas que estarão lá dentro se sentirão incomodadas ou não, mas vai ficar desconfortável. E isso foi a OAB, a FGV que implantou, não foi eu. Né? Isso aí a gente vai precisar de um tempo ainda para absorver, para as peças se encaixarem. Pessoal que quer o auxílio seu, o pessoal de escola quer uma palestra, o pessoal precisa de uma ajuda, né, que seja na parte de drogadição, que seja também do gabinete, como que faz para entrar em contato com você? Como é que é esse trâmite? Eu quero lembrar que o dependente químico de álcool e outras drogas, ele é visto à margem da sociedade, né? Mas eu quero deixar aqui para a população centro-lagoana, para os pais, as mães que têm esse problema na família, os professores, podem nos procurar no gabinete, que é o de número 203, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, na rua Domingos Louverture, a rua atrás da rodoviária, número 335, gabinete de número 203. O vereador Ivan Luiz, este que vos fala, está lá pronto a atender juntamente com a equipe dele, né? E quero lembrar que o dependente químico ele não é um fraco, ele é um vagabundo, ele está doente, então ele precisa de tratamento, né? Nós temos essa visão, né? Primeiro, porque para lidar com essa bandeira, Santiago, se você não tiver uma visão humanizada, né, você não serve para tratar, porque você vai receber pessoas que estão ali à margem da sociedade, muitas vezes não têm acesso a banho, né, a vestimenta, estão com problemas com DSTs. Né? Esses dias mesmo eu cheguei numa casa que tinha drogadição, incesto, fome, desemprego, não é? Então são 4 mazelas sociais graves, né? E DST. Então, assim, é problema de toda a ordem. Então a gente tem que ir resolvendo um por um. Mas a minha especialidade é tratar o dependente químico de álcool e outras drogas. Fora do seu endereço da Câmara, tem outro temos sim, nós temos a Associação Família de Caná, que funciona no Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, né, na rua Pedra Grande, número 1099. Então, a Associação Família de Caná, na rua Pedra Grande, 1099. Funciona toda quarta-feira, de 19h30 às 21 horas. Toda quarta-feira estamos lá. Né? E tem outras instituições também que a gente pode endereçar. Às vezes a pessoa, mas eu moro na Cidade de Deus. Então nós temos, por exemplo, o Grupo Rainha da Paz. Mas eu não consigo chegar até lá. Temos os NAs, são narcóticos anônimos. A gente pode direcionar essas pessoas, mas podem me procurar na Associação Família de Caná, toda quarta-feira, de 19h30 às 21 horas. Muito bom, parabéns, parabéns por esse trabalho. É muito importante a evolução disso, né? E a gente está aí para apoiar, porque realmente a sociedade precisa desse auxílio. A gente sabe como é que é. Quero te agradecer, Ivan, desejar boa sorte lá no seu trabalho e na eleição da presidência da Câmara, que vença o melhor
para a cidade, Isso. viu? Não para a pessoa, para a cidade. Muito bem, Santiago. Essa é uma visão também que nós temos. Eu coloco o meu nome à disposição para apreciação dos nobres pares lá na Câmara, ou seja, dos outros 16 vereadores. E se chegarmos ao entendimento que esse nome será o melhor para a cidade e para a instituição, assim o faremos. Exercerei com muita honra essa questão da presidência, né? Me tornarei presidente e pretendo continuar o que já está dando certo. É só continuar. Né? Continuar o trabalho da vereança, Isso. O mais importante é que seja bom para a instituição e muito mais do que isso, para o munícipe de Sete Lagoas, para o cidadão Sete Lagoas, que ele tem acesso à Câmara. E pensamos em promover aí, temos muitos projetos para a Câmara Municipal que realmente encampam e incluem o cidadão Sete Lagoano. Inclusive, o que você citou, que é o dia de rua, né? A questão da rua lá, o dia de campo, né? A proximidade da Câmara com o cidadão Sete Lagoano é um deles. O meu gabinete, eu sou o vereador Ivan Luiz, o meu gabinete é o de número 203, especialista em prevenção e tratamento ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Agradeço, Santiago, mais uma vez o seu convite. Me honra muito estar presente no seu programa de entrevista, bem como também de frente à sua pessoa, que sempre nos indaga e fala o que tem que ser falado, com muita transparência, muita tranquilidade, com muita leveza. Um bom jornalista, como todos deveriam e tem que ser. Muito obrigado por tudo, sempre a seu dispor, sempre à disposição da população e do seu programa. Ok, obrigado, sucesso para você, obrigado a você. E a gente encerra aqui mais um Santiago Entrevista. Até o próximo.